Oi, gente, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, em parceria com a TVT de São Paulo. No programa de hoje, o segundo de uma série de 3 episódios que nós preparamos sobre a 71ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O encontro da SBPC já tratava o aquecimento global e as suas consequências para o meio ambiente como um tema importante, mas depois dos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o INPE, mais precisamente contra o agora ex-diretor Ricardo Galvão, o tema ganhou ainda mais interesse. Acompanhe o que de melhor aconteceu na conferência realizada pelo pesquisador Carlos Nobre, uma das maiores autoridades do Brasil no tema e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007 pelo trabalho com o IPCC. Veja no VT. Antes da Revolução Industrial, nós estávamos com 285 partes por milhão, partes de CO2 por 1 milhão de partes de atmosfera. Hoje já chegamos a 415, as últimas medidas aí, alguns meses atrás. O principal efeito do gás carbônico, vejam que é tipo 50 anos depois do óxido nitroso também, 50 anos depois da sua emissão. Por que nós temos que tomar ações imediatas de controle, de redução? Porque tudo que já foi emitido até hoje, de fato, o maior efeito que já foi emitido até hoje é daqui a 50 anos. Aproximadamente 15% do gás carbônico que nós emitimos hoje vai estar na atmosfera em mais de 1000 anos. Então, é um problema que nós estamos legando para as gerações futuras. Nós temos 91% queima de combustíveis fósseis, 9, 10% queima de vegetação, principalmente desmatamento, 44% ficam na atmosfera, causando o aquecimento, 31% hoje, isso é a década 2006 a 2016. Felizmente, as florestas do planeta estão fazendo um belíssimo trabalho, a floresta amazônica contribui muito e 25% vão para o oceano. Eu gosto de mostrar essa figura porque ela mostra a análise de 2014 a 2018 com relação a 1880 e 1900. Aqui está em cinza, não tem nada, porque não tinham termômetros nessa época, em toda essa região. Tinham termômetros no Nordeste e no Sudeste, mas veja bem, o Nordeste, nesse período, já passou de 2 graus em relação ao século XIX, o Sudeste já passou de 1 grau. Aumento da temperatura média no Brasil já foi 1,5 graus. No planeta, 1 grau. O Brasil é continental, é mais alto, os oceanos já aumentaram a temperatura cerca de 0,7, 0,75, o oceano aquece mais devagar. E também no Brasil, nós temos que somar aqui um efeito da mudança da vegetação, né? A substituição de florestas por agricultura, por exemplo, aquece, porque a floresta evapora mais, ela perde mais calor pela evaporação, e sem floresta a evaporação diminui, e portanto uma parte desse calor aquece a atmosfera. Os oceanos, esse aquecimento já chegou a 700 metros, ele é muito lento e é por isso que o nível do mar cresce por 2 fatores. Um é derretimento das geleiras continentais, que é 50% do aumento do nível do mar hoje, e o outro é a expansão térmica, né? Água mais aquecida com uma densidade menor. A longo prazo, o fator expansão térmica domina. Mas até aquecer 4 quilômetros, isso vai durar mais de 1 milênio. Portanto, mesmo que a gente parasse as emissões amanhã, a não ser que a gente retire CO2 da atmosfera, o mar vai continuar a subir por mais de 1 milênio. Mas qual o problema? Se nós não diminuirmos a emissão de gases, o que acontece com aqueles 24% do CO2 que estão entrando no oceano? Eles reagem com a água e formam ácido carbônico. Ácido carbônico acidifica o oceano. Se nós não diminuirmos a acidificação dos oceanos, até o final desse século, nós teremos o oceano mais ácido dos últimos 20 milhões de anos. O que isso faz? Isso muda a vida no oceano. 40% das espécies marinhas o esqueleto ósseo é uma forma de carbonato de cálcio que não mais, ele vai ficar solúvel, ele não mais vai se solidificar. E
Aumentou a temperatura do oceano, aumentou a intensidade dos furacões. Veja 2005, Katrina, veja 2017, os 5 furacões, aquele Maria que atingiu Porto Rico e todos os outros. Oceano muito quente. Essa física é muito conhecida. Oceano mais quente, furacão mais intenso. Na Amazônia, nós estamos tendo um fenômeno que nunca tinha acontecido. Registros paleoclimáticos da Amazônia mostram que nunca, de 2005 a 2016, nós tivemos 3 secas, 2 históricas, 2005, 2010 e depois 2015 e 2016, e tivemos 2 enchentes históricas, 2009 e 2012, e depois a enchente histórica em Rondônia, do Rio Madeira, em 2014. Olhando o registro paleoclimático, por exemplo, anéis de crescimento de árvores em Rondônia, que já pega esse sinal sazonal, em 500 anos a gente nunca encontra secas e inundações com essa intensidade. Em 12 anos nós tivemos todos esses extremos. Alguma coisa está mudando rapidamente. Muitos desses cientistas chamados negacionistas, etc., eles não são da área climática. Não são da área climática. Dos cientistas da área climática, 98% não tem nenhuma dúvida de que nós estamos numa era de aquecimento global e as ações humanas, são responsáveis. O limite fisiológico é 35 graus, temperatura do ar, e 100% de umidade relativa. Por que umidade relativa? Porque se o ar está saturado de vapor d'água, nós não transpiramos. Às vezes as pessoas até têm uma ideia completamente errada. Quando está muito calor e muito úmido, a gente sua e a gente acha que está perdendo água. Nossa, estou perdendo água. Não, é ao contrário. A gente perde transpiração quando o ar está seco. Quando a gente tem água aqui nos poros, é porque não está conseguindo transpirar. Está muito quente e está muito úmido. Você está atingindo esses limites. Então, esse limite fisiológico super conhecido da medicina é 35 graus, 100% de umidade relativa. Ou 45 graus e 51% de umidade relativa. Essas condições nunca existiram no planeta Terra. Nunca existiram, por isso que nós evoluímos dessa maneira. O que pode acontecer no futuro se nós não controlarmos o aquecimento global? Por exemplo, Cuiabá, acho que não sei se tem Campo Grande aqui, tem? Campo Grande, menos, mas Cuiabá já teve 73 dias em que essa temperatura, que nós temos um nome em jargão meteorológico, chama temperatura de voo úmido, que essa combinação de umidade relativa e temperatura passou de 31 graus, e 35 é o limite do corpo humano, 73 dias. Manaus, em 2015, atingiu 32,7 graus. Está muito perto. Se nós não controlarmos o aquecimento global, uma boa parte do planeta terá, e aqui vocês veem, os vários cenários. Por exemplo, no pior cenário de emissões, no final do século, toda essa região do Brasil terá 200 dias por ano em que, em alguns momentos durante o dia, você ultrapassa esse limite. O que significa isso? Todo mundo tem que viver em ar-condicionado. E para sair fora, você vai ter que ter uma roupa de astronauta, um ar-condicionado para tirar, usar energia para tirar o calor, senão morre. Morre mesmo, morre. Criança, bebê e idoso aguenta meia hora nessas condições. Uma pessoa adulta super saudável, não mais do que 3 horas. Esse potencial é o grande potencial do Brasil. Lógico, e mudar a matriz energética, sim. Mas o maior potencial do Brasil é contribuir para o esforço mundial, através de absorção de CO2 por crescimento de floresta. Vejam aqui, uma floresta amazônica, ela naturalmente está absorvendo entre meia e 1 tonelada de carbono. Eu coloco unidade de carbono e depois unidade de CO2. Quer dizer, quanto que retira de CO2 da atmosfera. Um reflorestamento, se for reflorestamento direto, 5 toneladas, se era previamente pastagens 2,9 e se era previamente agricultura 4,7. Esses são enormes potenciais que o Brasil tem de contribuir para esse esforço mundial de retirar carbono da atmosfera. E também a agricultura. A agricultura, esse é um cálculo da Embrapa, um projeto da Embrapa, que seria muito importante que ele adquirisse uma dimensão nacional. Nós temos 170 a 180 milhões de hectares de pastagem no Brasil. Uma grande parte com uma baixíssima produtividade. 1,35 cabeças de gado por hectare é a média no Brasil. Se a gente dobrar para 2,7 cabeças por hectare,
libera pelo menos 50 milhões de hectares para restauração florestal. Isto aqui estaria tirando 1 bilhão, 1 gigatonelada de CO2 por ano da atmosfera. Se nós também, nessa técnica moderna de agricultura, com o manejo da pastagem científico, totalmente conhecido já, tem que implementar. O solo de pastagem passa a absorver CO2, aumenta a matéria orgânica, melhora muito a qualidade do solo e da pastagem, da gramínea. Isso, os estudos da Embrapa mostram conclusivamente, retira 0,5 a 1 tonelada de carbono. Se nós conseguíssemos uma boa parte dessas pastagens, nós poderíamos tirar mais 0,5 gigatoneladas. Por que eu somei? Isso são back of the envelope calculations. Mas eu somei 1,5 com 0,5, isso dá 1,5. Mas essas são todas as emissões brasileiras. É só para mostrar que o Brasil, se implementasse esses projetos de restauração florestal e de uma pecuária mais científica, nós podíamos, em 20 anos, zerar nossas emissões. Zerar as nossas emissões. Então, esse é o nosso grande potencial. Tecnologias existem, tecnologias de restauração florestal são muito conhecidas, tecnologias de manejo científico da pecuária são muito conhecidas. Então, é aí que reside, eu acho, um enorme potencial. O Brasil pode ser o primeiro país. Para fazer o monitoramento do desmatamento da Amazônia. Como você avalia esse questionamento, essa situação toda? Hoje tem um sistema de monitoramento anual dos desmatamentos da Amazônia com o menor erro que existe em qualquer sistema no mundo inteiro. Hoje existem vários sistemas mundiais que monitoram alterações da vegetação em qualquer lugar do mundo, também nas florestas tropicais, também na Amazônia, e esses sistemas muitas vezes têm um erro na faixa de 20%, a margem de erro é 20%. O INPE conseguiu aperfeiçoar tanto o sistema ao longo da existência desse sistema, que chama PRODES, de 30 anos, começou em 89, e hoje esse erro é 5 a 6%, é o melhor do mundo. Então, quer dizer, o INPE lidera mundialmente a qualidade da informação. Então, quanto a isso, não há dúvida, é um dado totalmente confirmado cientificamente, isso não é opinião. Então, esse é o primeiro ponto. Fora isso, o INPE também desenvolveu um outro sistema que o PRODES dá um número por ano, os padrões espaciais e um número por ano. E um outro sistema que chama DETER, que dá dados diariamente. Diariamente ele monitora com outros tipos de satélite. Esse DETER tem uma margem de erro na faixa de 10 a 12%. Ainda assim, muito bom. Ainda assim, muito bom. Esses são sistemas que estão entre os melhores no mundo. Há muitos sistemas no mundo e há muitos sistemas bons no mundo, feitos por agências como a NASA, como a agência europeia. Tem muito, tem na China, tem isso. Os satélites se tornaram mais baratos, os dados se tornaram mais acessíveis. Então, muitos. Mas o INPE conseguiu uma conjunção que muito poucos de fora do Brasil têm, que é: o dado é analisado por algoritmos no computador, isso todo mundo tem, mas o INPE tem um corpo de pesquisadores que, durante 30 anos, aprenderam como interpretar, porque um algoritmo desse de computador automático, ele encontra onde foi desmatado e em um monte de lugar ele fala, é incerto, eu não sei se foi desmatado. Então você precisa ter muita competência humana de conhecimento para reduzir esse erro. Algoritmos automáticos de erro acima de 20%. Então, isso o INPE construiu, isso é uma construção única, é o lugar onde mais tem pesquisadores que sabem fazer esse trabalho, de todo mundo, não tem nenhum país tropical que tenha, nem países desenvolvidos. Então, isso aí é um enorme valor científico para o Brasil, que lidera esse tipo de produção dessa informação com qualidade. Então, isso aí nós não podemos perder de jeito nenhum. A ciência tem que ser defendida, ela não pode ser atacada de uma maneira que não tenha consistência. Então o diretor teve uma atitude absolutamente correta e se em ciência ter dúvidas sobre margens de erro, qualidade dos dados é perfeitamente possível e é assim que a ciência avança.
Então, se qualquer pessoa de governo tiver dúvida, que o INPE explique, o INPE vai explicar. Eu falo que o INPE porque eu sou aposentado do INPE, não sou mais do INPE. Que o INPE explique e o INPE vai explicar, porque os dados são totalmente conhecidos, a metodologia... Tem mais de 1000 citações na literatura científica internacional desses métodos do INPE. Então, não vejo nenhuma dificuldade de explicar, comparar com outros números. Então, não há nenhuma dificuldade, não. E por falar em Carlos Nobre, vamos aproveitar para ver como é que foi a participação do CEMADEM na 71ª SBPC. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais foi criado a partir de um projeto do pesquisador. Veja no VT. Estamos aqui na Rua da Ciência, gravando com a Selma Santos, estande do CEMADEM, lá de São José dos Campos. O que vocês vieram fazer aqui, Selma? Nós viemos divulgar a ciência dos desastres naturais, tentando apresentar a importância da prevenção e do alerta antecipado de desastres naturais. Mostra pra gente como é que é o stand de vocês, o que vocês estão colocando aqui. Tá jóia. Nós estamos colocando várias coisas. Em princípio, a gente está colocando quais são os equipamentos que a gente utiliza, ou que o centro dispõe para fazer esse monitoramento e também para contribuir com a política de desastres naturais. Então, se o senhor quiser vir aqui. Vamos lá, pode ir. Estamos chegando aqui no equipamento. Muito bem. Tá me vendo daí? O Vini está filmando a gente. O que é esse equipamento? Esse aqui é um pluviômetro automático que a gente utiliza para monitorar o nível de chuvas. E como o CEMADEM trabalha numa política de sustentabilidade, a gente tem uma placa solar para captar a energia do sol e a gente não ter que utilizar as baterias. Os nossos equipamentos têm um chip que envia as informações para um sistema que foi criado pelo CEMADEM, que é o SALVAR, que é o Sistema de Visualização de Áreas de Risco. Então, lá em São José, a gente consegue monitorar o que ocorre em várias regiões do país, em vários municípios. Municípios que têm risco, né? Onde há risco de desabamento, de deslizamento de barreira, onde a chuva pode provocar algum tipo de estrago. Isso. Quando a gente fala dos municípios monitorados, primeiramente eles têm que ter áreas de risco mapeadas. Se a gente não tiver o mapeamento das áreas de risco, o CEMADEM não consegue monitorar. Aí teria que ter uma presença da Defesa Civil e também a existência de eventos pretéritos adversos. Então, são esses os critérios. A gente tem também, que está ali na foto, que tem aqui em Campo Grande, estações hidrológicas. Elas vão mensurar o nível de água do rio e elas emitem foto para nós. Ela tem um radarzinho em cima, uma espécie de radar, e se a chuva intensifica, ela também intensifica o envio de fotos. Nós trouxemos também aqui para mostrar uma estação Aqua. Essa estação Aqua é um estudo experimental que nós estamos fazendo no semiárido do Brasil com o objetivo de ajudar o pequeno agricultor. Então ela tem sensores de níveis, esses sensores de níveis de umidade e de temperatura acaba fornecendo informações para que o pequeno agricultor seja orientado qual plantio seria mais adequado dadas as condições. Tudo que a gente faz integra nessa sala de estação, essa que está sendo mostrada, no qual as nossas equipes trabalhando 24 horas, 7 dias na semana para o monitoramento. Então, nessa sala, eu tenho 4 tipos de especialistas. Eu tenho um especialista em meteorologia, que está interessado nas chuvas, mas na ocorrência, na probabilidade dessa chuva resultar em desastres naturais. A gente tem um especialista em hidrologia, que vai estudar a questão dos níveis dos rios, das bacias, e que vai se preocupar também se de repente houve escoamento de água de outro município para outro e que de repente acarretou um desastre natural. Nós também temos especialistas em geodinâmica, que é a equipe que vai trabalhar com análise do solo para ver o grau de resistência, quanto de água está infiltrado nesse solo. É diferente de eu falar de uma chuva num solo seco, que ainda tem capacidade de absorver bastante água, e de uma chuva de um solo que já tem muita quantidade de água. E além disso, para completar, nós temos especialistas em vulnerabilidade, que eles vão analisar o grau de exposição da população naquelas áreas de risco. Então, para isso, a gente tem pesquisas com o IBGE, que a gente consegue pegar dados de
quantas pessoas moram ali e quais são as características dessas pessoas. Se são crianças, se são idosos, se são homens, para a gente estimar aí a questão da vulnerabilidade. Os nossos alertas são transmitidos para o SENAD, que é a Defesa Civil Nacional, e que retransmite para os estados e municípios, né, para aí realmente chegar lá e tirar a população dessas áreas de risco. Legal, quem quiser conhecer mais o trabalho do CEMADEM, pode acessar qual site, pode olhar em qual lugar da internet? Ele pode entrar no site do CEMADEM, que é www.cemadem.gov.br. Lá a gente tem um monte de informação. Todo dia, a sala de operação do CEMADEM emite um boletim de risco geohidrológico. Então, todas as áreas do Brasil, qual é o potencial de risco. A gente tem relatórios também lá das secas, que tende a ser mensal. A gente tem várias informações. O site do CEMADEM é um site dinâmico. Cada dia tem uma informação diferente. E também tem orientações em relação de todos os equipamentos que nós temos. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos um radar que fica em Jaraguari, que é importantíssimo para o monitoramento, porque ele permite com que a gente tenha informações de municípios que não possuem equipamentos, mas pela potência que ele tem. Vai descrever tudo isso, tem informações para a Defesa Civil, tem uma parte que vai mostrar toda a nossa rede observacional. É possível fazer pesquisa em relação ao quanto choveu nas nossas estações pluviométricas ou hidrológicas, e aí é só entrar lá no site, colocar e as pessoas descobrem uma porção de coisas interessantes para contribuir na disseminação da ciência do desastre. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas volta já já, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo hoje o que de melhor aconteceu na 71ª reunião anual da SBPC. Como eu disse no primeiro bloco, o INPE e a questão do aquecimento global foram temas centrais da reunião. Então, vamos aproveitar para ver como é que foi a participação do INPE na feira, lá na Avenida da Ciência. Veja no VT. Nós trouxemos um material impresso que, na forma dos posters que aparecem aqui, que tem o objetivo maior de falar da instituição como um todo, né? O INPE pode ser resumido, digamos assim, eu gosto de falar assim, em 5 grandes blocos e alguns laboratórios associados, né? O primeiro grande bloco é o bloco que deu origem, na verdade, à instituição, que é o Grupo de Ciências Espaciais e Atmosféricas. Logo depois foi criado um grupo de sensoriamento remoto, ao qual eu pertenço. E a gente até brinca com os colegas da Ciências Espaciais e Atmosféricas, dizendo que nós costumamos ficar olhando sempre para a Terra e eles costumam olhar para cima, porque faz parte, é lá nas Ciências Espaciais e Atmosféricas que estão os amigos astrônomos, enfim, astrofísicos, geofísicos espaciais. Na área de sensoriamento remoto, é o que nós chamamos a área de observação da Terra, é onde se faz pesquisa e desenvolvimento de metodologias para uso de imagens de satélites que observam o planeta. Temos um terceiro grande bloco que talvez seja um dos que mais chega ao cidadão comum. Quem vê o Jornal Nacional e vê a previsão do tempo sempre vê uma menção à área de meteorologia do INPE, na figura do CPTEC, né, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Temos vocês podem ver, a gente trouxe maquete de satélite, maquete de câmera aqui, então a gente não pode deixar de falar no quarto grande bloco, que é a turma de Engenharia e Tecnologias Espaciais, que fazem pesquisa também, mas tem essa coisa mais aplicada de desenvolver esses produtos que a gente consegue lançar, né, os satélites. E tem um quinto grande grupo que faz uma interface que eu pessoalmente vejo como muito interessante, tanto com a meteorologia quanto com o sensoriamento remoto, que nós chamamos de ciência do sistema terrestre. E é um pessoal que pensa um pouco mais em cenários futuros, né? Eu gosto de dizer que em sensoriamento remoto nós mapeamos o presente
e eventualmente olhamos um pouquinho para trás para entender direito o presente que a gente está mapeando, né? E o pessoal do Ciência do Sistema Terrestre já é um grupo que olha para o presente, coloca certas hipóteses e fica tentando vislumbrar o que nós podemos ter no futuro, em função de certas condições de contorno. Então, o que assim, de uma forma bem resumida, tem ainda laboratórios associados que mexem com plasma, com materiais, computação aplicada, enfim, o que nesses 35 anos que eu trabalho no INPE me deixa sempre assim muito honroso e satisfeito de trabalhar no INPE, é exatamente essa multidisciplinaridade de fatores, a possibilidade de trabalhar ora com alguém da engenharia, ora com alguém mais ligado à aplicação, ora com alguém ligado à computação. Então as coisas se complementam e tornam a instituição uma grande instituição de Estado, na minha visão, né? E aqui no stand, além desse material ao qual me referi, de fato nós temos uma estação portátil do Cibers, que fica demonstrando o playback, na verdade, né? Ela é usada para mostrar as passagens do satélite em tempo real. Temos maquete do modelo, algumas maquetes, temos o modelo elétrico do SCD, tem 2 SCDs voando ainda, são mais antigos, um é de 93, outro é de 98, e produzem informações ainda importantes para a área de previsão de tempo. Temos o modelo térmico de uma das principais câmeras do Cibers 4, que também vai voar no Cibers 4A, será lançado em novembro desse ano. As fotos mostram o satélite em integração no LIT, lá no INPE, Laboratório de Integração e Teste. Na verdade, ele já está na China, aguardando a janela de lançamento em novembro. E temos também alguma informação sobre o Amazônia 1, que é o nosso primeiro, de fato, satélite brasileiro de sensoriamento remoto. Diferentemente do que outras instituições gostam de falar, esse sim é o primeiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto e está em fase final de integração lá no LIT, e o lançamento dele já está definido, já houve uma concorrência internacional, ele será lançado da Índia, por um foguete indiano. No caso, eu só esqueci de mencionar, mas isso é óbvio, né? Todos os satélites da série Cibers são sempre lançados do parceiro chinês. O senhor falou em orgulho de fazer parte dessa instituição tão multidisciplinar. Como é que está a receptividade do público e o seu orgulho nesse momento em que o INPE está aí no centro de um debate nacional sobre a ciência, o seu valor e o questionamento dos seus dados? O questionamento que tem sido feito refere-se especificamente aos dados do desmatamento na Amazônia, aos alertas que o INPE faz. Eu, como impiano e como cidadão, não concordo com esses questionamentos por razões muito simples que eu posso explicar. Em primeiro lugar, a metodologia não mudou, a forma de divulgação dos dados não mudou. Tá? O INPE é uma instituição de Estado. No caso do PRODES, que é o levantamento do corte raso na Amazônia, vem sendo feito desde 1988 até agora, ao longo, eu não vou citar aqui porque a gente tem, né, se ater a coisa um pouco mais técnica, mas não é a primeira vez que uma tentativa de desqualificação dos nossos dados acontece. E em todas as outras vezes, a equipe que tem a convicção de estar fazendo o que é correto, soube educadamente, mesmo não tendo sido tratado educadamente, responder à altura tecnicamente, escrevendo relatórios um pouco mais executivos, menos técnicos, para permitir que os nossos chefes, né, acima do professor Galvão, que o professor Galvão nos entende perfeitamente, saibam o que está acontecendo. E é por isso que não dá para entender essa motivação, porque, como eu te disse, nada mudou, a divulgação não muda, os dados de alerta, que são diários, vão para a internet, o IBAMA os recupera nos servidores do INPE todo dia. Então me soa extremamente assim, estranho ter as chefias acima, a nível ministerial, falando em desconhecimento dos alertas feitos pelo INPE. O INPE o sabe, coloca na internet, o IBAMA é o primeiro órgão a saber. O IBAMA pertence ao Ministério do Meio Ambiente. Do mesmo modo, o Ministro de Ciência e Tecnologia também sabe, porque está na página do INPE. E não é correto também algumas coisas que vêm sendo veiculadas de que o INPE está a serviço de ONGs, isso é um absurdo.
O que nós fizemos em 2018 foi exatamente chamar todas as ONGs. Houve um trabalho muito bem feito de qualificação da metodologia do INPE, que ocorreu em 2018, e foi esse trabalho com todos os parceiros principais envolvidos que determinou o índice de acerto da metodologia do INPE de cerca de 95%. Então, isso também soa estranho para nós, como equipe, e soa muito estranho que haja uma reclamação direta ao diretor do INPE, nesse caso. A reclamação deveria ser feita num nível mais acima, na minha modesta opinião. O SINDCT participou ativamente da SBPC 2019. A entidade distribuiu folhetos aos participantes alertando contra o desmonte que a categoria vem sofrendo em todo o país, além de esclarecer os episódios da crise do INPE. Os sindicalistas também se uniram aos estudantes nos protestos contra o governo Bolsonaro em favor da educação. Então, as ações que nós estamos tomando é principalmente para mostrar para a juventude, os estudantes aqui da Universidade Federal aqui do Mato Grosso e também para os dirigentes que estão vindo aqui, a angústia que nós vivemos na área de ciência e tecnologia. Então nós estamos aqui já há 5 dias, vamos ficar até o final, para mostrar toda essa angústia do que nós, o setor de o INPE, o DCTA, enfim, todo o setor de ciência e tecnologia do Brasil está sofrendo nesse momento. Então vamos à luta, né? Vamos tentar aí sensibilizar esse governo para que nós possamos aí recuperar um pouco do orçamento da área de ciência e tecnologia, né? O ato de protesto dos estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul percorreu as principais ruas do campus. Os estudantes alegam que a universidade não tem condição de se manter até o final deste ano e querem usar a reunião da SBPC como forma de pressionar o governo e a própria universidade a dar uma solução ao problema. A gente está organizando esse movimento contra o desmonte das universidades públicas que está sendo elaborado pelo MEC, pelo Ministro da Educação. O Turini, o reitor dessa universidade, disse que até agosto ele consegue pagar as contas de água e de luz. Fora isso, a gente não vai ter condições mínimas para o funcionamento. A gente pretende dar visibilidade para a comunidade internacional, para eles saberem o que está acontecendo com a educação pública brasileira, porque as universidades públicas produzem educação, produzem ciência, são responsáveis por mais das metades das pesquisas do Brasil e essa educação está sendo ameaçada. Outra participação importante foi a presença constante em fóruns e em debates para defender o INPE e seus pesquisadores e convocar a comunidade científica a cobrar explicações do governo. Antigamente nós falávamos que os números não mentem, né? Hoje em dia nós temos que desconfiar dos números, né? Vocês se lembram em 2017, quando foi aprovada a emenda constitucional 95, que jogou todos os investimentos públicos ao nível mais baixo da nossa história por 20 anos, dizia, com a emenda 95 tudo vai melhorar a economia. 2 anos passados, alguma melhora? Dos mesmos autores, a reforma trabalhista vai gerar 5 milhões de empregos. Bem, o que eu queria falar é fazer um recorte do que você falou e um rebatimento na questão ambiental, em que executivo e legislativo, e nem vou falar do judiciário, parece que estão mancomunados. Do executivo, nem preciso falar, o presidente e seus ministros, o ministro do Meio Ambiente, o ministro de Relações Exteriores e o ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional têm dado mostras reiteradas de ataques a quem defende o meio ambiente. No Legislativo, você citou o projeto 2662, do senador Flávio Bolsonaro e Márcio Pittara, que acaba com a reserva legal que já foi utilizada pela mão. Mas esse ataque, como é notório, não se restringe à questão ambiental. Se amplia. É contra a ciência, é contra o conhecimento. O presidente Iudeu aqui tem sido um dos mais ardorosos defensores, como foi a presidenta que está aqui nos assistindo. A SBPC, ABC e a Andifes, entre outras entidades, recentemente
elaborou uma nota de protesto em relação aos ataques que o governo tem feito ao sistema de monitoramento desenvolvido pelo INPE. Não bastasse esses ataques, que começaram com o ministro Ricardo Salles, atualmente nós vivemos o ataque diretamente efetuado pelo presidente dessa nação, que atacou o INPE e criminalizou o seu diretor. Eu digo criminalizou porque ele disse que o diretor, um servidor público, que prestou serviços imensos a esse país, ele está a serviço de ONG. E como ele acha que ONG é crime, ele está dizendo que o diretor do INPE é criminoso. O que é que nós esperávamos, comunidade científica, estudantes, professores, sociedade científica? Que o ministro da Ciência e Tecnologia, que deve conhecer de ciência, imagino que conheça, ele foi citado como o cientista mais reconhecido no país. Não é ironia. Que o ministro da Ciência e Tecnologia viesse aqui e dissesse: não, presidente, você se enganou. O INPE tem reconhecido a capacidade no monitoramento do meio ambiente e nas questões climáticas. E, presidente, o senhor se enganou. O físico, o doutor Ricardo Galvão, é um cientista importante para o país e para o mundo. Acho que o senhor se enganou. Não. O ministro da Ciência e Tecnologia, vai dizer que a Terra é plana, que se refere assim como o astronauta, ele disse: o Ricardo Galvão, ele se equivocou. Ele usou de uma forma que não se deveria dirigir-se ao presidente. O presidente pode falar o que quiser de nós e nós não podemos fazer críticas ao presidente. Então, nesse sentido, eu apoio essas questões. A SBPC, eu parabenizo a SBPC e espero que amanhã, quando o ministro da Ciência e Tecnologia estiver aqui nesse evento, que a comunidade científica, que alunos, professores, pessoas em geral, possa recepcionar o ministro e dizer: ministro, por que o senhor não defendeu o maior instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o INPE? Obrigado. Só uma rápida correção. Realmente os números não mentem, mas mentirosos usam números. Essa vai ficar com ele que tem outras pessoas. Eu espero que o ministro para defender que a Terra é plana. A participação do INPE no evento também incluiu uma palestra de um pesquisador premiado por criar um aplicativo de celular. Veja no VT. A SBPC anualmente ela tem uma apresentação do ganhador do prêmio Peter Murani. E como nós fomos agraciados com esse prêmio esse ano, nós fizemos a apresentação do SOS Chuva, que consiste do aplicativo e de uma plataforma para pessoas, os meteorologistas que fazem previsão imediata de tempo, de tempestade. Para quem ainda não conhece o SOS Chuvas, que está disponível para download gratuito, o que esse aplicativo faz, por que ele é tão importante? Então, o aplicativo está disponível tanto em iOS como em Android e ele provê informações que permitem você fazer a gestão do teu risco. Essa gestão do teu risco, ela pode ser realizada através de você saber onde está chovendo forte, para onde está indo a chuva, se está tendo muitas descargas elétricas, o deslocamento delas, onde tem nuvem. Então, é uma informação que leva diretamente ao usuário para ele mesmo poder monitorar o risco dele sair para fazer feira, correr, lavar louça, lavar roupa ou fazer alguma atividade externa. Vocês têm informações de quantas pessoas já fizeram download desse aplicativo, que já fazem uso dele? 167 mil pessoas. 167 mil pessoas. Vocês acreditam que esse número pode subir muito mais ainda, né? E esse é um número crescente. Quando nós ganhamos o prêmio, que foi no final do ano, ela estava em 100 mil, subiu para 167 mil em alguns meses e agora a gente está lançando uma nova versão. A gente fez um teste de usabilidade com a população, porque ele é um aplicativo que ele tem uma certa dificuldade
de você fazer a intenção, o conhecimento dele, por isso que a gente tem vários vídeos, mas com esse teste de usabilidade nós vamos prover uma versão muito mais fácil ao usuário. Trocando em miúdos, resumindo em linhas gerais para o telespectador leigo. Esse aplicativo dá a previsão do tempo imediato, ou seja, aquilo que está acontecendo de agora para daqui quanto tempo e por que isso é tão importante, por que é útil. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que podem se salvar de algum tipo de tragédia se a gente tiver essa informação? Com certeza, a previsão tradicional de tempo vai falar, olha, amanhã vai chover, mas para o usuário ele quer saber que horas vai chover, que bairro, qual a intensidade. E esse aplicativo ele traz essa informação, que é a informação do que está ocorrendo no momento. Então, se você olha no teu aplicativo, você não vê nenhuma tempestade em volta, não vê raio, você está tranquilo. Se você, no caso, vê, você pode evitar o risco de se expor aí a uma estrada ou você fazer alguma atividade ao ar livre, o pessoal que está em embarcação, muitos pilotos de helicóptero, de aeronaves de menor porte têm utilizado, ou seja, ele tem sido bastante útil nessas pessoas que têm contato no dia a dia. Desde engenheiros que estão fazendo construção, pintando casa, que daí já é um retorno mais comercial, ao retorno da própria redução de risco do usuário comum. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas volta já já, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando sobre o que de melhor aconteceu na 71ª reunião anual da SBPC, realizada lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nos blocos anteriores, nós destacamos a participação de 2 institutos do Vale do Paraíba, o CEMADEM e o INPE, mas não foram apenas eles que compareceram na SBPC. Veja no VT a participação do ITA, que ocupou o espaço dentro da Expo CT. Acompanhe. Nós trouxemos 3 projetos. Um é a impressora 3D, que muitas pessoas assistem pela TV, mas nunca viram fisicamente, que é para fazer prototipagem de peças. E aqui a gente tem algum mostruário para mostrar para as pessoas. Você estuda aqui na universidade? Não, não estudo. Eu vim de fora. Você veio visitar? Aham, para ver a feira. E o que te interessou aqui no stand do ITA? Eu vi as pessoas vindo montar o cubo aqui, aí eu vim tentar. Já conseguiu? Não, tô nem perto, acho. Trouxemos um projeto de graduação de sustentabilidade, no qual ele tenta baratear o sistema de reuso de água usado em shoppings e na indústria para que um dia seja viável ter nas residências. E também os nossos protótipos dos nossos CubeSats. Um já foi lançado ano passado e o próximo deve ser lançado até o final do ano que vem. E a gente está com as maquetes aqui. A gente lançou ele em 3 de dezembro de 2018. Ele foi lançado pelo Falcon 9 da SpaceX. Ele foi lançado de Vandenberg, da Califórnia. E a gente, ano passado, fez todo o comissionamento já dele. A gente consegue comunicação com ele, ele consegue se comunicar com a Terra. E aí, com base nesse aqui, a gente sentiu que a gente conseguia, como universidade, desenvolver satélites, a gente passou para esse daqui. Esse aqui já é um satélite mais profissional. E aí, a missão desse aqui, lembra, era a formação de pessoas, ver se a gente conseguiria fazer satélite. Como a gente provou que a gente conseguia, a gente veio para esse aqui. Esse aqui já é um satélite mais profissional. Ele vai ter uma missão científica. Vocês vão perguntar, nossa, mas o que é uma missão científica? A gente quer estudar o clima espacial. Se eu falar, nossa, mas o que é o clima espacial? Exatamente. Na nossa região aqui, da linha do Equador, na parte do Atlântico Sul, os ventos solares, eles são gases ionizados. E eles fazem isso daqui, ó. Eles começam a fazer bolhas. Tá vendo que vocês não me enxergam e eu não enxergo vocês por elas? A mesma coisa acontece com a comunicação do satélite com a Terra. Então o satélite não consegue se comunicar com a Terra. Aí você vai me perguntar, o que isso me afeta no meu dia a dia, né?
na sua televisão, por exemplo, que é via satélite. Em algum momento você já viu que sua televisão perde o sinal? Você está vendo lá a sua televisão, seu desenho, e perde o sinal? Acontece exatamente, vai ser causado, pode ser um dos efeitos das bolhas. Outra coisa é seu GPS também, que se comunica via satélite. Às vezes você perde o sinal do GPS. Então, um dos efeitos dessa perda dessa comunicação pode ser através das bolhas, muito bem. Então, a gente vai mandar esse satélite, ele vai ficar bem onde tem essas bolhas. E aí ele vai com essa anteninha aqui, digamos, esse instrumento aqui, esse daqui e esse daqui. Elas vão ficar bem lá para elas poderem estudar como é que essas anomalias são formadas e para a gente poder depois modelar elas e desenvolver equipamentos que consigam funcionar mesmo com o efeito dessas bolhas. Aqui no nosso segundo stack, nesse cinzinho aqui, tá vendo? Ele já é um GPS. Esse GPS ele já vai para ver se ele consegue funcionar mesmo com o efeito dessas bolhas. Esse aqui é um projeto em parceria do ITA, do INPE, da NASA, 3 universidades norte-americanas e uma empresa privada norte-americana. Ele vai ser lançado no segundo semestre de 2020 e ele vai ser lançado através da ISS, que é a estação espacial que fica lá no espaço, vocês sabem disso? E aí um astronauta vai receber ele junto com o suprimento que eles recebem, com comida, essas coisas. Nosso satélite vai junto. E aí eles vão receber, aí através de um bracinho robótico, eles vão pegar e vão lançar o nosso satélite lá no espaço. Você gostou? Eu adorei. É mesmo? Como é que é seu nome? É Laura. Laura, você já tinha visto um satélite de perto antes? Não, meu pai sempre fala disso, mas eu nunca tinha visto um assim. Vai ser astronauta? Eu quero ser cientista de biologia, mas quando eu era pequenininha eu sonhava em ser astronauta. Obrigado, Laura. Valeu. A ideia é a gente trazer, levar conhecimento às pessoas que às vezes não sabem o que é um satélite, por exemplo, o que é uma manufatura aditiva feita pelas impressoras 3D. Então, é levar conhecimento científico para a população e, por meio disso, dessa consciência, também ver como oportunidade de carreira, de oportunidade de educação para o futuro, né? Vamos falar agora de outro instituto do Vale do Paraíba, que também fica em São José dos Campos. O IEAV, Instituto de Estudos Avançados, que pertence à Aeronáutica, não participou do evento, mas um de seus principais projetos foi assunto da conferência realizada pelo presidente da Agência Espacial Brasileira. Veja no VT. O caso do Hexafly é um excelente exemplo para mostrar o que é um acordo de transferência de tecnologia, o que é um acordo de salvaguardas de tecnologia. Esse projeto Hexafly ele é um consórcio europeu, participa também a Rússia, né, para desenvolver veículos de hipervelocidade. É coisa de realmente tecnologia aplicada, coisa de futuro. Eles precisam lançar um veículo desse, né, para pegar informações, né, reais, de teste real, não mais de laboratório, não mais de túnel de vento. O Brasil sempre foi um local muito bom para se fazer lançamentos suborbitais, ou lançamentos desse tipo. Essa é uma situação. Segunda situação, o Brasil, em São José dos Campos, por meios próprios, é um programa da área da defesa, conduzido pela Aeronáutica, também tem um programa da área de hipervelocidade. Então, a mesma coisa que eles querem fazer de testar o veículo deles em condições reais, o Brasil também vai ter que fazer. Então, o que foi proposto, negociado e finalmente acordado? Esse veículo europeu, ele vai ser lançado do Brasil, então o Brasil contribui para a campanha de lançamento, só que os dados que forem obtidos do experimento, eles vão ser também disponibilizados para o nosso projeto autônomo brasileiro. Então, é um excelente caso de transferência de tecnologia. 2 grupos parceiros resolvem fazer um experimento único e os 2 grupos compartilham as informações. Esse é um caso de transferência de tecnologia. O acordo de salvaguardas, como eu falei no início, é o contrário. São empresas ou governos que vêm aqui fazer uma atividade, mas que não querem que as suas atividades sejam acessadas. Então, é não transferência. Se futuramente houver interesse em transferir, aí sim você faz um acordo para transferência. Outro grande exemplo para isso, o acordo que nós assinamos com a Rússia. É um acordo também de salvaguardas tecnológicas. Porém, quando há interesse de alguns órgãos de fazer transferência de tecnologia, eles fazem um projeto e estabelecem as regras para aquela transferência.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também foi conferencista na feira. Ele falou sobre a questão da confiabilidade dos dados do INPE e também sobre a necessidade da compra de um novo supercomputador para o CPTEC. Veja no VT. Eu fiz o pedido desse orçamento, ele está lá na nossa lista de prioridades, assim como outras coisas. Esse não é o único. A gente está querendo aumentar o orçamento, por exemplo, para as unidades de pesquisas. Tem uma sequência de prioridades ali em orçamento que foram pedidas, né, para o Ministério da Economia. A questão é tipo assim, eu peço, a gente fala, né, explica, é isso que eu falei aqui bastante sobre a importância da ciência e tecnologia, mas a palavra final, e lógico que eles têm os números completos do país e tudo mais, está no Ministério da Economia. O próprio presidente, né, como você citou, ele tem falado constantemente nas reuniões que nós temos, ele fala sobre a importância da ciência e tecnologia, de colocar recursos na ciência e tecnologia. Ele, pessoalmente, colocou como uma prioridade retornar o orçamento da ciência e tecnologia para aquele nível de 6 milhões. Você viu que a gente está na metade ali agora, né, para voltar para aquele nível de 6 milhões, que vamos chamar assim, operacional, né? Então, ele está se esforçando para isso. A gente está com o emergencial agora do CNPq, que tem que ser resolvido agora esse mês, certo? Eu já tenho falado sobre o CNPq há algum tempo e agora tornou assim algo que tem que ser feito agora. Porque eu não posso deixar 80 mil bolsistas sem receber de setembro para frente. O INPE é um dos meus institutos e, logicamente, eu tenho confiança 100% no instituto. Eu conheço o INPE há tanto tempo, é ligado com a minha carreira anterior, né? E eu pedi um relatório que explicasse a metodologia, mostrasse os dados, todos com o seguinte objetivo. A ideia, para quem trabalha com números, onde a gente consegue se defender melhor, onde a gente consegue realmente mostrar as coisas é com número. É assim mesmo. Então eu pedi esses dados, chegaram lá para mim, não tive tempo de analisar ainda, mas uma coisa importante a se considerar, né, que o DETER, ele é utilizado não para, está até no site lá, ele não é utilizado para medição, qualquer coisa com desmatamento, é para alertas, né? Tem uma diferença sutil, mas é importante de se levar em conta. E tem o PRODES, né, o PRODES, se não quiser, que tem essa finalidade que ele faz só que ele demora um certo tempo para compilar os dados, né? Então, eu não tenho dúvida que os dados estejam corretos, eu concordo com o Carlos, eu conheço ele há bastante tempo também, ele trabalha nessa área lá. Tudo começou com um artigo, né, que colocou 88%, aumento de 88% em junho, né, com dados do DETER, de desmatamento, ou seja, não era exatamente essa finalidade, ele não tem essa finalidade de desmatamento, e a gente estava falando de junho, né, em relação a junho do ano passado. Se fosse feito em março, ia ser um dado meio esquisito, ia mostrar tipo menos 49% de desmatamento. Você vê que se fosse o caso, né, de utilizar esses dados. Você produz um dado, o dado é correto, mas ele tem que ser utilizado da maneira correta também, né? É só isso, uma questão simples. 10 dias depois, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação anunciou a demissão de Ricardo Galvão. O ex-diretor foi afastado do cargo por ter respondido a uma acusação do presidente Jair Bolsonaro. Logo a seguir, o governo anunciou a nomeação do coronel Darton Policarpo para o cargo de diretor interino. Diante das incertezas, funcionários do INPE decidiram realizar uma palestra interna para esclarecer os procedimentos adotados no trabalho de monitoramento ambiental do país, em especial o da Amazônia. O pesquisador Cláudio Almeida, responsável pelo setor, detalhou os procedimentos adotados e esclareceu dúvidas dos demais pesquisadores do INPE sobre o procedimento. Ano a ano, sucessivamente, você recebe uma nova imagem, é mascarada a informação que já estava desmatada, aquela área que já estava desmatada, ela é mascarada, o intérprete não vê mais aquela área, ele não tem que se preocupar com isso, e ele vai produzir os novos polígonos, vai identificar as novas áreas que estão sendo desmatadas e vai incrementar essa máscara. Ou seja, o PRODES está sempre aumentando a área desmatada. Esse ano, se você tinha 720 mil, ano que vem teve mais 10 mil, passa para 730 mil, e assim sucessivamente. A gente trabalha de maneira incremental.
Ao final, vários pesquisadores pediram a palavra para manifestar apoio aos colegas da observação da Terra e também para dar calorosas saudações ao novo diretor. Me chama a atenção o fato, e aqui eu vim do histórico do foi INDEPEC, de que, de certa forma, muitos dos ataques violentíssimos que o INPE tem sofrido, principalmente por parte do próprio governo, mas não só o governo, nos últimos dias, parte fundamentalmente de o INPE estar sendo punido porque cumpriu demandas do Estado brasileiro. Sendo comunicado adequadamente, quero fazer crer, por que se necessita de um outro sistema de monitoramento? É isto que causa o ruído, o problema e depois o questionamento. Então, por que o governo quer substituir um sistema que é crível, que é consistente, a série histórica mais consistente que existe no mundo, mais de 30 anos de dados? Então, essa questão da comunicação, na minha opinião, ela está falha. Porque se o governo precisa de dados melhores do que um outro sistema, nós precisamos saber para que é. E aí entender se o INPE poderia ou não suprir essa necessidade. Mas, de fato, se for para monitoramento e controle, precisa colocar dinheiro no IBAMA e dar uma maior força para que eles possam fazer aquela verificação, então, e, de fato, combater o desmatamento na raiz. Futuro diretor, porque sua publicação não está ainda feita. Hoje eu dei uma entrevista, para finalizar minha fala, e, claro, você foi meu aluno disciplinado, fui de sua banca, ou seja, você usou o Prodigy, para fazer a previsão de desmatamento na Amazônia, né? Ou seja, tem que ser um árduo defensor, porque senão sua tese cai, né? Policarpo procurou tranquilizar os servidores, disse acreditar no Instituto e que seu trabalho irá continuar. Ele também contrapôs o ministro Ricardo Salles com relação à contratação de uma empresa para realizar o serviço de monitoramento. E o INPE é uma organização de excelência e ela vai continuar fazendo com excelência aquilo que ela faz, que é ciência e ciência aplicada. Não temos que entrar nessa querela de o ministro Salles diz isso, o Estadão diz aquilo, a Folha diz aquilo outro. Isso é problema para fora daqui. Aqui dentro a gente tem que ratificar o nosso método. Eu não consigo entender como é que alguém vai chegar depois de 30 anos e sacar em segundo semestre de 2019 uma solução de 8 milhões ano melhor do que essa que foi amadurecida, né, testada em combate. 2019 é um ano especial para a ciência, em particular para o Brasil. Neste ano completam-se 100 anos do eclipse de Sobral, a experiência que comprovou as teorias de Albert Einstein. O Observatório Nacional levou uma exposição especial para a SBPC para contar essa história. Veja no VT. Bom, o 2019 é um ano especial para o Observatório. A gente está completando 100 anos do eclipse solar de Sobral, no Ceará, que é muito importante porque foi o primeiro experimento que comprovou a teoria da relatividade do Albert Einstein, né, que mudou completamente nossa visão do universo. E aqui na feira vocês estão explicando para as pessoas que fenômeno foi esse? A gente conta a história do eclipse, né? O drama que é você montar uma expedição como essa, os problemas climáticos, os problemas com instrumentos, e explica um pouco da ciência envolvida nisso e as consequências para a vida das pessoas e nossa compreensão do universo. Ela vai se aproximar dessa galáxia que está aqui na frente. E lembra que eu comentei que naquela maquete a luz ela era defletida, ela mudava de direção quando se propagava? Aqui é a mesma coisa. Ela vai seguindo e quando passa próximo dessa galáxia massiva que está deformando o espaço-tempo, ela vai mudar de direção e quando ela chegar lá na frente, ela vai aparecer como se fosse um anel. Vocês conseguem visualizar isso? Então, na vida real, o que a gente observa é esse tipo de coisa, olha só. Além do eclipse de Sobral, vocês estão mostrando mais alguma coisa?
tem, além do eclipse Sobral, a gente está mostrando um experimento com lentes gravitacionais, que é uma consequência também da relatividade geral. A gente tem um globo de plasma, que também faz um sucesso com a criançada, que é aquele globo que sai em raios, né? E, além disso, a gente tem que é a grande moda aqui da feira, se você circular, a realidade virtual. Então, as pessoas realmente se inserem em Sobral e vão para a cidade da época do eclipse. Legal. E para quem não conhece o Observatório Nacional, explica pra gente o que ele faz, onde ele está instalado e como que a pessoa pode conhecer, de repente, por um meio eletrônico ou de alguma outra maneira. O Observatório Nacional é uma instituição muito antiga, com mais de 190 anos, foi fundada pelo Dom Pedro I, lá no Rio de Janeiro, fica no bairro de São Cristóvão. Ele atua em 3 frentes. Uma, a Hora Legal Brasileira, né? Ele que dá a Hora Legal Brasileira, que é uma herança desse papel que a astronomia tem de marcar a hora olhando para o céu. Hoje em dia você faz isso com um relógio atômico, que é muito mais preciso. Ele também atua na área de geofísica, com magnetismo, sismografia. Se tem algum tremor no Brasil, uma rede de sismógrafos registra isso e te permite saber o que aconteceu. E claro, eu sou astrônomo, a astronomia, que é o mais legal, né? Então, desde o sistema solar até as galáxias distantes, o observatório atua estudando o universo. O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que nos acompanha pela internet pode acessar este e outros programas no nosso canal no YouTube, está aí na tela para você o nosso endereço. Você que tiver interesse também pode consultar e assistir todo o conteúdo de informação produzido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, pelo Facebook, tá aí Rádio CT Brasil Consciência TV, para você poder acompanhar. Nós voltamos em uma semana com o último programa da série de 3 que nós fizemos sobre a 71ª reunião anual da SBPC. Eu espero você daqui a uma semana. Tchau!